O Hall, então, ele definiu o diagrama de iceberg, que seria da parte 1/3 que é visível e 2/3 que é invisível, né? Através do iceberg, ele traz essa analogia cultural. Quando nós pensamos em invisível, eu tenho uma listinha aqui de algumas coisas que nós ficamos aí no visível, que nós precisamos intencionalmente navegar e esgotar o máximo possível, né? Explorar o máximo possível o que é visível. Então, quando nós chegamos nessa cultura, o que começa a ser visível para nós? A primeira coisa, né? Não na ordem, mas uma das coisas que a gente lembra é a língua. A língua, onde você começa a ouvir os sons, onde você começa a se envolver, aonde você observa quais são as melhores formas de aprendizado dessa língua. Existem pessoas que aprendem a língua apenas ouvindo e se relacionando com as pessoas, e vai ali na feira, vai no dia a dia, juntamente com o informante. O informante é aquela pessoa que é da própria região, um nativo, pode ser alguém cristão ou não, mas ela vai começar a te dar informações, né? Então você começa se você tem essa experiência, você começa a fazer perguntas inteligentes para que esse informante te dê todas essas informações com relação à língua, por exemplo. Então você precisa ali gastar esse tempo no aprendizado da língua, e a língua, talvez você tenha aquela parte mais clássica, mas aí você tem a parte da rua, né? Por exemplo, existe o árabe padrão, é o árabe standard, e chamado de Fosha, mas existe também o árabe da rua. Então, você vai trabalhar na rua, vai estar no dia a dia, você precisa aprender o árabe que as pessoas falam no dia a dia. Mas, dependendo da sua atividade, você precisa também do árabe mais clássico, mais padrão, um árabe mais refinado. Então, talvez você precisa ir à escola, frequentar a escola e alguma coisa dessa natureza, não somente ficar com o árabe da rua. Então, a língua é importante, a questão da música, os estilos musicais são muito importantes, né? Você entender como que funcionam as músicas, quais são as músicas que tocam o coração. Por quê? Porque existem culturas, eu me lembro muito bem de um povo a qual nós estávamos ali desenvolvendo um projeto comunitário cristão, e pedi para que o irmão ali falasse, compartilhasse o testemunho dele. Era um dos poucos cristãos ali da vila, e ele começou a cantar. Ele começou a cantar, contando o testemunho dele através da música. As pessoas se comunicam em algumas culturas através de drama, música, uma forma mais oral, né? Uma comunicação oral. A questão dos festivais. Quais são os festivais daquela comunidade? Como que as pessoas se comportam? Como que elas se sentem nesses festivais? Né? Quais são os detalhes dos festivais? Então, você estar ali, você ter a informação e ao mesmo tempo a prática, tudo isso são coisas que nós chamamos de visíveis, né? A questão das artes visuais, a parte artística, toda cultura tem uma parte de artes, né? Instrumentos musicais, pintura, tem tanta coisa nessa parte de artes. Como que é a questão da literatura, como que eles exploram, como que é a escrita, como que são os ditos folclóricos, como é o folclore daquela região. Então são observações importantes aí. A vestimenta das pessoas, a comida típica, ou seja, cada tópico desse demanda, claro, tempo e tempo aí para a gente poder discutir. Mas isso é o visível. Isso é a parte visível que as artes performáticas, não é? Essa parte são as partes aí que nós precisamos explorar. Então, nós sabemos que 1/3 é visível, mas não é suficiente.